meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão era filho de Tera, e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia, uma cidade pagã onde se adorava o deus Lua. Após a morte do irmão de Abraão, a família sai de Ur dos Caldeus para ir em direção à terra de Canaã, a terra que Deus prometeu a Israel, uma terra fértil e abundante de mantimento, a terra que mana leite e mel. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 31, diz assim: E tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Antes de Abraão sair de Ur dos Caldeus, Deus aparece a Abraão. Deus se revela a ele ainda em Ur dos Caldeus. Em Atos, capítulo 7, versículo 2 diz assim: E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Em Atos 7, Estevão, cheio do Espírito Santo, em seu discurso de defesa da fé propagada por Cristo e pelos apóstolos, começa falando de quando Deus se revelou e apareceu a Abraão na Mesopotâmia. O mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o mesmo hoje. Deus quer se revelar a você, falar com você em toda a sua caminhada com Cristo. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Em toda a caminhada de Abraão em direção à terra de Canaã, Deus falou com Abraão, apareceu a Abraão, deu visão a Abraão e relembrou as promessas a Abraão. Estamos indo em direção à terra de Canaã, a cidade celestial, e nessa caminhada passamos por desertos, lutas e provações, mas o Senhor, o mesmo Deus de Abraão e nosso Deus, está conosco em todo o tempo, nos sustentando, falando em nossos corações, nos lembrando das promessas que Ele tem nos feito e movendo o nosso coração em todo o tempo em direção às promessas e nos ajudando a caminhar rumo a Canaã celestial, que é o nosso lar eterno. É com Jesus Cristo que temos forças para continuar e enfrentar as provações e caminhar passo a passo dessa jornada até o fim. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para termos a oportunidade de caminharmos em todo o tempo com Jesus Cristo ao nosso lado, em todos os momentos, para ser nosso Senhor, companheiro e amigo de todas as horas. Nessa jornada,
Jesus Cristo é o melhor caminho. É o caminho da salvação e é o caminho para enfrentarmos as lutas e provações que passamos nessa vida com esperança. Em João, capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa caminhada, Deus quer falar com você, se revelar a você. No Antigo Testamento, Deus falou de muitas maneiras. Deus falou através de visões. Em Números, capítulo 12, versículos 6 e 7, diz assim: e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com o servo fiel, Deus sempre vai falar. O servo fiel não desiste da caminhada, não abandona a fé, é perseverante, obedece às ordens de Deus e caminha, mesmo em meio ao deserto, confiando nas promessas. Não desista do que Deus preparou para você. Espere em Deus. Ele está trabalhando por você e através de você. Em Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus falou através de sonhos. Daniel, capítulo 2, versículo 1 diz assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Os sonhos que Deus deu a Nabucodonosor foi para despertá-lo do sono espiritual da idolatria, do orgulho, da soberba, do desamor, e ele viu o futuro que seriam os acontecimentos do fim. Os sonhos que Deus nos dá, os projetos que Deus coloca em nosso coração é para nos despertar do sono espiritual e sermos cheios de amor, anunciarmos o Evangelho, sermos humildes, sermos úteis e assim vivermos os sonhos de Deus para a nossa vida. Para vivermos os sonhos de Deus em nossa vida, precisamos nos encher do Espírito Santo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mantenha o seu tanque espiritual cheio. O nosso combustível é o azeite, que é a presença de Deus. Ouça e cante louvores, leia e medite na palavra de Deus, ore, faça o bem ao seu próximo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 19 diz assim: falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Deus falou através dos profetas. Boca a boca, falo com ele claramente, não por enigmas.
pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Moisés falava frente a frente com Deus. É em meio às provações que mais buscamos a presença de Deus, que temos sede de Deus, que queremos ouvir a voz de Deus. E é nessa caminhada de busca que mais caminhamos para o encontro frente a frente com Deus, onde somos restaurados, renovados, animados, fortalecidos para continuarmos a caminhada até o fim. Deus fala através da palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o pão que nos guia, nos direciona, nos orienta e nos fortalece para caminharmos até o fim. Que na sua casa nunca falte o pão espiritual da palavra de Deus. Deus é o sustentador e nunca vai deixar o seu povo sem pão espiritual, sem pão físico, pois Deus sempre visita o seu povo fiel. Em Ruth, capítulo 1, versículo 6 diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Deus usa pessoas para falar conosco, Deus fala na vida diária, mas principalmente fala através da palavra de Deus, da Bíblia. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Na Bíblia, Deus revela quem Ele é e o que Ele quer de cada um de nós. Ouvir a voz do Filho de Deus através da palavra de Deus nos traz alegria, nos traz vida, força para caminhar, aumenta a nossa fé, acende a chama do Espírito Santo em nosso coração e nos ajuda a continuarmos nos propósitos dele até o fim. Em João, capítulo 5, versículo 25 diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Em meio a tempos difíceis, ouvir a voz do Filho de Deus nos sustentará de pé. Mergulhar na palavra de Deus, buscando ouvir a voz de Jesus Cristo, vai fazer os seus alicerces mais profundos na rocha, que é Jesus Cristo, onde nenhuma provação pode parar os sonhos de Deus em sua vida. Seja um construtor prudente. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A nossa própria vida é uma construção. A cada dia que buscamos a Deus, a cada palavra de vida, a cada encontro com a glória de Deus, em cada atitude de fé, de amor, de compaixão, a cada passo em direção aos projetos e sonhos de Deus,
a nossa construção, a nossa vida vai tomando a forma de Cristo, que é o objetivo principal dessa construção. A casa na rocha permaneceu firme, segura e de pé em meio a tempos difíceis pelo amor a Deus e a palavra de Deus, pelo amor ao próximo, pela obediência e prática dos ensinamentos da palavra de Deus. Jesus Cristo é o único fundamento seguro onde se deve construir a sua casa. Deus quer falar com você sobre os propósitos que Ele tem em sua vida. O propósito é o plano, os sonhos e projetos de Deus para a sua vida. A Abraão, Deus falou sobre sair da sua terra, sobre ser uma grande nação, sobre ser uma bênção, sobre abençoar as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus realizou esse propósito através de Jesus Cristo e de cada um que compartilha a palavra de Deus. Abraão foi chamado e obedeceu. Quando Deus te chamar ou já tem chamado, obedeça. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Caminhe pela fé, dê passos em direção às promessas. Ninguém começa grande. São pequenas ações, pequenos projetos, pequenos sonhos que são o começo de grandes propósitos de Deus. Deus falou com Abraão em Ur dos Caldeus. Deus tira a Abraão de lá rumo a Canaã. Ur dos Caldeus era uma cidade abastecida de água. A agricultura era fértil, tinha escola. Segundo estudos, a cultura era superior ao Antigo Egito. A medicina era avançada, porém, era uma cidade pagã. Abraão sai da estabilidade e segurança de Ur dos Caldeus para viver na dependência de Deus no deserto. Abraão troca o conforto de Ur dos Caldeus pelas areias quentes do deserto, pois foi visitado com a glória de Deus. Abraão obedeceu, caminhou nos propósitos de Deus e passou pelo deserto, enfrentando cada desafio com a presença de Deus ao seu lado. Abraão foi confortado muitas vezes por Deus, animado, protegido, suprido. Abraão andava rico no deserto. Deus providenciou água no deserto para Abraão. A escola para Abraão foi a escola do deserto que o preparou para a grande promessa de ser pai de uma multidão. A medicina foi a visitação do próprio Deus. Em Gênesis, capítulo 21, versículo 2 diz assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Viva os sonhos de Deus, ponha a sua fé em ação, faça o bem. Os sonhos que Deus tem para você são muito maiores que os seus. Tudo que Deus te prometeu vai se cumprir em sua vida. Confie em Deus, busque ouvir a voz de Jesus Cristo e caminhe nos propósitos do Senhor até o fim. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a continuarmos caminhando em direção a Canaã celestial, a nossa pátria que é o céu,
Pai, pois nessa terra nós somos peregrinos, pois a nossa esperança é o céu. Que em meio a tempos difíceis que passamos nessa vida, é com o Senhor Jesus Cristo, Senhor, que temos forças para continuar, para enfrentar os desafios da vida. Fala conosco, Senhor, fala a cada coração. Pai, que possamos mergulhar na Tua palavra, buscando ouvir a Sua voz, pois é a comunhão com o Senhor que nos sustenta de pé. Que os nossos alicerces estejam mais profundos em Ti, Senhor, através da comunhão com o Senhor, com a Tua palavra, através da oração, da adoração e da prática da palavra de Deus. Senhor, nós vamos viver todos os sonhos, todos os propósitos que o Senhor sonhou para a nossa vida. Viveremos para a glória de Deus, Senhor. Nós obedeceremos o Teu chamado para fazer a diferença nas famílias da terra. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.